Então, vamos iniciar. Fazendo primeiro uma prece de início. Boa noite, Neuza. João, boa noite, seja bem-vindo. Vamos começar nosso evangelho no lar. Juliana. E neste momento, vamos fazer a nossa prece que dá esse início no nosso lar, esse evangelho dessa noite. Lembrando que quem quiser colocar o copo de água, como meu copo está aqui, meu copo de água para no final fluidificar, fica à vontade, tá bom? Vamos nesse momento nos sintonizarmos com o Mestre Jesus e com toda a espiritualidade, amigas e os mentores da nossa Casa Nova Era que nos acompanha em todas as tarefas. Jesus, possamos estarmos assim neste momento envolvidos no teu amor, na tua luz, do teu evangelho, para que possamos praticar e sermos pessoas melhores. Que possamos assim dar início ao nosso evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Quem está com o livro, quem é o livro Religião dos Espíritos, hoje é a lição 59, tá? E esse tema está na reunião pública de 28/8 de 1959, a questão é 427. É uma pergunta que está no livro dos Espíritos, que fala assim, pergunta assim, qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? E os espíritos responderam, é o fluido vital. É eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Mais para frente nós vamos... Boa noite, Ana. Mas mais para frente vamos falar sobre o fluido... mais para frente. Vamos ler, então, o que Emmanuel nos traz dessa questão, nos trazendo reflexão nessa noite. Vamos ler todas as informações agora de Emmanuel. Que ele inicia assim, é fenômeno magnético. Quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece, naturalmente, de que no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então, Emmanuel já vai trazendo assim, daquela época, desde o antigo do Egito, dos Ramsés, os egípcios, eles já tinham um pouco já de conhecimento do magnetismo. E eles já usavam o magnetismo para curar através das imposições das mãos. E hoje a gente conhece o uso desse magnético. Através de quê? Através do passe que nós damos nas casas espíritas, o passe magnético, no tratamento da cura, né? E Emmanuel continua. Séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes, quais já James Brandt e Durand de Cross, e outro que chama Charcot e Liebauer. Então, esses foram doutores na época. Mesmer foi um doutor, era um médico, né, trabalhava com a medicina, era um homem respeitado na época, era um sábio e estudou tudo sobre o fenômeno magnético, com várias pesquisas que ele fazia
né, que era feita. E em 1775, Mesmer, ele começou a estudar, nessa época, o tratamento com ímãs, para fazer o tratamento de cura. Eles usavam pedras, usavam ímãs para tratamento dessa cura. Ele vai estudando, vai pesquisando muito mais além, comprovando que não havia necessidade mais de usar. Chegou no ponto que ele viu que não tinha necessidade de usar minerais, ou seja, as pedras, né? E transformou o magnético mineral em animal. Começou a pesquisa, comprovando que através do nosso próprio fluido magnético, da nossa energia, e o homem consegue, assim, utilizar essa nossa energia para curar. Então, nós temos esse fluido, essa energia dentro de nós magnético, que nos faz curar o outro com um passe magnético, transformando os fluidos universal, no caso, para a cura, chamando esse de fenômeno magnético animal, porque tinha, no início foi o mineral, né? Isto é, esse fluido sai de nós. Mesmer, em suas pesquisas, que ele fez muitas pesquisas, né? No início, começou pelo fenômeno mineral. Todos os corpos da natureza, assim como os homens, possuem essa força, essa energia maior reina, né, na natureza. Essa descoberta começou pelo esse Mesmer, mas Emmanuel aqui nos traz personalidades além dele, marcantes na história, né? Que em 1842, esse James Braid, eu não sei exatamente a pronúncia, James Braid usou em seu consultório, ele era um médico também, ele usou no seu consultório esse recurso magnético, mas de uma outra forma também. Veio como ele fazia como uma hipnose e induzia outras pessoas a fazer hipnose através dessa indução nesse tratamento. E Durand Cross, que está aqui, Durand Cross, também trabalhou, esse Durand Cross que Emmanuel falou, que também trabalhou com hipnotismo, mais ou menos no ano de 1855. E esse Durand, ele solucionou muitos casos. Um dos casos que eu li em algum lugar, que foi falado, foi numa palestra, foi um caso que foi levado para, a rainha levou esse caso para ele resolver, para ele tratar um homem. E esse homem, que o pessoal chamava de lobisomem. Não sei se já ouviram essa história. Mas que esse Durand, esse cientista e pesquisador, médico também, ele descobriu, através da hipnose, que esse homem sofria de uma síndrome psíquica, chamada licantropia. E esse homem era obsediado, né, gente? Era obsediado por várias entidades inferiores que se tornavam animais, né? Animalescas. Se formava como um lobo, né? Pessoa mentalmente enferma e entregue às suas maldades. E continuando. E nos tempos últimos, ele o enfoca desde o mais avançado gabinete das ciências psicológicas até os espetáculos públicos, nos quais a hipnose é conduzida indiscriminadamente para fins diversos. Tem esse lado também. Precisa tomar muito cuidado para não ser usado ao contrário, né? Nessa época já usava essa hipnose indiscriminada.
além de usar no processo de cura também, né? E usada também para promover espetáculos na época, utilizando esse fenômeno. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto da humanidade. Jesus, ele foi aquele que mais usou, né, os fenômenos magnéticos, né? Quanto exemplo tivemos, né, de cura, né? Foi Jesus. Ele foi um dos maiores fenômenos que ele praticava quando esteve aqui na Terra, para curar através da imposição das mãos, para curar as pessoas, porque só o fato dele colocar a mão lá no rosto do cego e aquele magnetismo dele já fez o cego se curar, né? E com a posição de mãos. Todavia não se vale dele o Senhor para alertar os poderes que lhe exornam o espírito. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Não lhes requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra possibilidades para a defesa de si próprio. Olha só, Jesus não lhe concentrava as possibilidades para ter a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. E Emmanuel que reforça que Jesus, com todo esse poder magnético, ele usava para... Ele não usava para se promover, para se mostrar. Boa noite, Jovino. Ele não usava para se promover. Ele apenas agia, Jesus agia, usava o seu poder magnético com muito amor. E Emmanuel fala que Jesus curava, mas nada fazia em defesa de si próprio, né? Porque com o nosso fluido magnético, curamos a outra pessoa. Com o nosso fluido, com a nossa energia, durante aquele momento do passe, nós curamos uma outra pessoa, mas não nos curamos. Nós precisamos de outro, da outra energia de outro, que venha nos dar essa cura através desse passe, dessa energia magnética. Por quê? Precisamos receber o fluido do outro. Eu dou para um, é aquilo, dai e recebei, não é mesmo? Então, eu dou passe magnético para o outro, mas eu não posso, eu mesmo, dar esse passe magnético em mim mesmo. Tem que ser outra energia, tem que ser outra pessoa. Se eu pudesse me curar com meu próprio fluido, né, muitos iriam pensar, eu vou guardar o meu fluido, não posso gastar, né? Eu vou guardar o meu magnetismo só para mim, não vou doar. Não, gente, não é assim não. Nós temos que doar a nossa energia, o nosso amor, esse magnetismo que nós temos, todos nós temos, para o outro. Agora, eu tenho que esperar de outro que o outro me dê essas energias que parte dele. São Francisco nos ensina que é dando que se recebe, não é mesmo? E o que Jesus espera de nós? Que façamos essas trocas de energias, né? Que possamos doar o nosso melhor, com certeza. Nós somos aqui e temos que buscar o trabalho, somos uma ferramenta para nós e para ajudar o nosso próximo. E que a espiritualidade cuida disso, nos ajuda, né? Está no nosso lado e cuida de nós para que a gente possa usar essa ferramenta. Não se esconder, não ter medo. Nós temos que buscar também os conhecimentos, os estudos para poder ter aquela confiança, ter a certeza do que está fazendo.
Continuando. Estende a mão e cegos vêm. Os paralíticos se levantam e feridentos a limpam, o obsediado se recuperam. Olha só o que Jesus fala. Estende a mão aos cegos, né? Paralíticos se levantam, feridentos se alimpam, obsediados se recuperam. Então, que nessa parte aqui, estende a mão, Jesus pede para nós estender as mãos, não é mesmo? Sempre aqueles que nos socorrem, pede para nós, né? Estender as mãos para que ele viveu, Jesus viveu sempre estendendo as mãos a todos, né? Curando, exemplificando, curando os cegos, curando os paralíticos, e os feridentos, cuidando dos feridentos, que seria os leprosos, né? Na época, e os obsediados, né? Jesus caminhava pelo povo com a sua humildade, no seu poder, levando todo aquele poder maior de magnetismo, saindo, curando de maneira assim tão natural. Não chegava, já curei aquele, agora eu vou curar lá na frente. Não. Ele trabalhava em silêncio, né? Jesus nos mostra que basta querer doar, basta usar a nossa energia, o nosso magnetismo, desejar o amor para a cura, para auxiliar os nossos irmãos que estão precisando. E continuando. Fita Madalena em casa de Simão e dá-lhes forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugavam. Contempla Zaqueu no sicômoro e modifica-lhes as noções da riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão, e o amigo que negara planteia amargadamente, né? É dado aqui um exemplo de Madalena, né? Emmanuel deu, que conseguiu receber todo o fluido de Jesus, fluido magnético de Jesus. E ela teve força para se libertar das entidades sombrias, que fala aqui, das entidades sombrias que acompanhavam. Jesus contempla também Zaqueu, lá no sicômoro, que é uma árvore, que ele estava lá na árvore, ele contempla de longe com seu olhar. E mesmo distante, Jesus consegue transformar Zaqueu. Só pelo olhar, o mestre toca no coração de todos, né? E tocou no coração de Zaqueu. E Zaqueu entendeu que ele precisava mudar de vida, desprender daquela vida que ele vivia, da riqueza, materiais, que ele era cobrador de impostos, né? Devolver o que ele tinha roubado, né? Em sua função de cobrador de impostos. Então, Jesus fixa Judas também, Emmanuel fala, Jesus também fixa Judas ali, olha para Judas no último dia, e ele sabia que ele iria o trair, né? Jesus olhou para Pedro, né? Sabendo que ele iria abandoná-lo, preste a prisão, né? Até chegar lá no local. Então, continuando. Ainda assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. Olha como Jesus trabalhava. Com autoridade, ele trabalhava com doçura, com humildade, e o comando, tendo o comando, respeito e compreensão. Jesus andava ao lado do povo e se manifestava com essa autoridade,
com humildade, com respeito, compreensão. Não adianta ter magnetismo, todos nós temos. Boa noite, Elisa. O magnetismo e querer ostentar. Ah, eu tenho um fluido de cura, de isso, daquilo, sou melhor. Não, não adianta nós queremos isso. Ostentar, querer sermos melhor e queremos ter esse poder. Porque somos apenas, gente, nós somos tão pequeninos, formiguinhas, né, que trabalham, somos apenas uma ferramenta de trabalho. De ninguém diga a prática religiosa para fazer o bem. De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir, fosse a quem fosse. Olha, isso é tudo, está falando de Jesus, né? No ensinamento, utilizava parábolas para não ferir, fosse quem fosse. Ele ia até os mais simples, ele ia. Jesus tinha essa consciência, tinha essa benevolência para com todos, por ensinar-nos a nós, deixarmos para nós até hoje as parábolas, através de história, para aqueles iniciantes, para começar a entender, por termos poucos entendimento e estarmos num grau de inferior, ele usava dessa forma, e humildemente, né, com parábolas. E ele amorosamente, em sua humildade, ensinava passo a passo, devagar, plantando em nós, dentro de nós, cada dia, com as suas palavras, uma sementinha no nosso coração. Ele plantava cada dia, ele ia no Monte Simão, Sermão dos Montes, no monte que ele ia, subia, e o povo chegava lá, e cada vez ele falava uma palavra, uma parábola, em forma de história, para que aqueles tão simples entendessem. Esses simples somos nós, né? E lá na frente, com o tempo, ele foi passando coisas para nós, para que lá na frente, com o tempo e na hora certa, nós vamos entender e colher, né? Colher esse fruto que ele plantou em nós. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca, de preferência, os que passam curvados sob o jugo das aflições. Ele não buscava os doutores da lei, ele preferia as pessoas que estavam curvados, doentes, com aflições. Era isso, Jesus apaziguava a nossa alma. Antes de curar o físico, ele acalmava o nosso coração. Só de estar ao nosso lado e nos olhar. E primeiro ele apaziguava. Nós sentimos a paz dele ali naquele momento, antes da cura dele passar o seu fluido magnético para nós. Jesus estava sempre no lado daqueles sem condições, e ele estava lá para poder ampará-las, para auxiliá-las. Continuando, não se faz precedido de arautos batedores, não demanda lugares especiais para exibição dos fenômenos que liberte das faculdades sublimes, né? Jesus está falando aqui, Jesus não precisava de mensageiros, né? De ajudante, ele agia sozinho, né? Trabalhava, não precisava de pessoas. Quem precisava do outro era nós precisávamos dele. E ele veio preparado para ajudar a todo. Ele não precisava de ninguém para divulgar o evangelho. Ele divulgava o seu próprio evangelho, o seu poder magnético curador. Depois que ele se foi, ficou os discípulos, né, e os mensageiros passando as lições e ensinamentos dele. Jesus não falava dos fenômenos que tinha. Falava, gente, nossa, eu tenho, venham que eu vou curar todos. Não. Continuando. E para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova,
na mente popular e para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, do simples, né? Traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veemente: felizes os humildes do espírito, porque eles tocam o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. Se te afeiçoas assim o fenômeno magnético, seja qual for o filão da tua atividade, poderás estudá-los e incrementá-los, estendendo e defini-lo, mas para que dele faça motivo de santidade e honra somente em Jesus Cristo, encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Está falando aqui. Se nós temos o nosso fenômeno magnético, saber usar e trabalhar Jesus. Existem médios, né? Mas tem médios que curam. Mas hoje são poucos, mas existem. Estão perto de nós. Alguns de nós podem lembrar quando nossa mãe levava o bebê, eu mesmo fui pequena, na benzedeira. Então, aquela pessoa é uma médium magnetizadora que curava a criança, né? Para ter esse fluido magnetizador, não precisa ser espírita. Não precisa. A gente já vem com isso e a gente tem que buscar os ensinamentos, estudar, se aprimorar para entender. Existem pessoas que são magnetizadoras e, no entanto, não é espírita. E é o exemplo que dei da senhorinha que as nossas mães, avós, levavam para benzer, né? Todos nós somos médios, né? Sabemos disso. Mas para trabalhar, né, gente, precisamos buscar o nosso autoconhecimento, buscar a nossa essência, se conhecer para saber agir, para usar essa ferramenta que somos nós, né? Essa ferramenta precisa ser amolada, precisa ser despertada através do conhecimento, das lições do Mestre Jesus, para aflorar em nós esses talentos que nós temos. E esses talentos que nós trazemos, temos que colocar para fora e trabalhar em tarefas nas casas. Saber como amparar, estar ali naquele meio e saber o que fazer. Como receber aquele nosso irmão, como falar com o nosso irmão, como amparar esse nosso irmão que chega ali e utilizar o nosso magnetismo, né, a nossa energia, né, e utilizar a favor do próximo e fazer o bem. Para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, tem curiosidade, muito deles chegam, fica curioso de saber coisas que só vai saber quando está estudando, quando está numa tarefa, aprendendo. Como, por exemplo, a colocação. Por que colocar a mão, o médium coloca a mão em cima da cabeça, na nossa cabeça, na hora daquele passe magnético? Por quê? Nesse momento, quem não sabe, é um ato de doação que aquele médium está doando àquela pessoa que está ali para receber. Eu estou dando a minha doação energética, magnética, que sai das minhas mãos. Desejando ali, eu estou canalizando naquela pessoa aqueles fluidos magnéticos. Eu vou canalizando através das minhas mãos, vibrando pelaquela pessoa, amor, vibrando a
cura, vibrando luz, vibrando saúde, vibrando equilíbrio, e vibrar tudo que ele possa receber, aquela paz interior, que ele possa sentir-se bem, sentir aquela serenidade, aquela paz, sair dali renovado, né? Ali está sendo feita aquela harmonização das energias, onde já estamos ali, os médiuns já foram preparados naquela sala, estamos lá conectados com a força superior dos nossos irmãos ali ao lado nos ajudando, porque nós não trabalhamos só, nós precisamos um do outro, nós precisamos da espiritualidade e a espiritualidade precisa de nós para que possamos um aqui ajudar o outro, né? Então estamos conectados com o nosso mentor, buscando força, conectado com superiores, irmãos superiores, permitindo que a espiritualidade maior haja no nosso benefício ali. Eu tenho o meu desejo, a minha vontade que aquele vai se curar através do meu fluido magnético, mas a espiritualidade também está ali ao meu lado, amparando para que eles recebam esse benefício. Todos nós temos esse magnetismo, mas precisamos aprimorar em nossas habilidades, nas nossas tarefas, né? Pela nossa força mental, né? E construir confiança, e temos confiança, ter a certeza que isso vai acontecer. É um tratamento para a cura física, emocional e espiritual. E Kardec estudou muito sobre isso. E nós precisamos estudar muito mais. Tem muita coisa que nós não sabemos. Eu mesmo preciso estudar muito ainda. Então, finalizando, gente, o Religião dos Espíritos foi a lição 59. Quem quiser ler em casa, tá bom? Lê aí mesmo, né? lê depois. Então, nós estamos no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Kardec, que nos trouxe todas a tradução e informação. Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Eu vou falar esse capítulo 4, esse tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E meu item de ler hoje é o 4 e 5, só que eu vou voltar um pouquinho no 3, no 1, no 12 e 3, bem rápido, tá? Para quem não assistiu a live passada, pegar um pouco agora, tá? Mas antes eu vou falar, o item 3 fala após da transfiguração, onde Jesus mostra que a encarnação existe e que é a parte da essa reencarnação faz parte da nossa evolução, porque nós temos que voltarmos, reencarnar várias vezes para se melhorar, né, gente? E aqui fala assim, Jesus interrogou os seus discípulos. É interessante. E aí os discípulos responderam. Jesus interrogou os discípulos, perguntou a eles, quem eu sou? Né? Quem eu sou? Aqui. Diz, quem eu sou? Diz que aos homens que é um filho. Aqui. E vós que dizeis, quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? Né? Perguntou a eles, né? E aí, os discípulos responderam, mestre, uns dizem que vós é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias. Na época, aquele povo já estava meio despertando um tiquinho, né? Despertando, sendo preparado para entender, né? Que voltaria. Eles só ainda não sabiam. Ele estava sendo preparado que saberia que nós voltaríamos, mas eles não sabiam como eles iam voltar, porque ele estava perguntando se Jesus era Elias, se era Jeremias, tal.
mas não tinha chegado na parte central, né? Mas ali já existia uma crença, né? Porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Que as pessoas morriam, voltavam com o mesmo corpo. Vamos então agora entender um pouquinho, que eu vou ler o meu item 4 e o 5, que vamos falar da ressurreição, da reencarnação, ressurreição e reencarnação. É o item 4 e o 5, né? Inicia assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estava claramente definida, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira porque isso se daria e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente hoje de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe retorno à vida do próprio cadáver e o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança com seus pais e era conhecido. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Olha, Jesus foi chamado para ver Lázaro, né? Falou do Lázaro que tinha morrido. Chamaram Jesus para ver Lázaro que tinha morrido. Mas o Lázaro não estava morto, todo mundo sabe, né? Hoje que não estava morto. Teve aquela catalepsia que deixa a pessoa inerte porque perde as forças vitais e os membros ficam enrijecidos, né? Fica endurecido, como morto por um longo tempo. Jesus chegou e manipulou aquelas energias, o magnetismo dele, humano, para curá-lo. E usou o seu poder de curar, né? E ele viveu, né? Lázaro viveu, reviveu. Então, na época, o povo achava que foi ressuscitado, né? Mas ele teve aquela catalepsia, né? Então, aqui continua. E essa passagem foi vista como sendo da ressurreição, mas não foi ressurreição. Lázaro estava dormindo. A ciência explica que é impossível a ressurreição em um corpo que já está decompondo, né? Já está todo lá, que não dá nem para rolar. Jesus é a prova viva da reencarnação. Jesus, ele provou que todos nós reencarnar. Quando ele retornou, mostrando que há vida após a morte física. A doutrina espírita não tem dúvida nenhuma, né? Que há vida após a morte. E se buscarmos os estudos, o esclarecimento, encontraremos muitas coisas que ainda não despertamos porque não buscamos esses estudos, esse esclarecimento, né? Está onde? Está dentro do Evangelho de Jesus, né? Pelos acontecimentos e pela vivência e o que Jesus falava para as pessoas descobrir a verdade da nossa existência, da nossa vida, como chegamos, para onde vamos, né? Então, aos poucos, para a gente descobrir a verdade, né?
Kardec esclarece também aqui que a doutrina espírita é baseada em todos os dados do Evangelho, na fé raciocinada, na razão, nos fatos, comprovado pelos todos os estudos. Quantos anos Kardec estudou, quantos esses médicos aqui que estudou o fluido magnético, né? Então, é comprovado pelos estudos e foram analisados sob a luz do Mestre Jesus. Nicodemos, no caso, Nicodemos questionava Jesus, né? Por que ninguém pode fazer esses milagres, Jesus? Só tu pode fazer? Jesus responde: Nicodemos, em verdade, eu te digo que não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque Nicodemos falou: como assim, né? Vai voltar para a barriga da mãe, tal? Então, mas isso é Jesus está dizendo para nós que é novo nascer, espírito. Eu vou renascer novamente depois dessa vida, dessa encarnação. Então, é o reviver, ter uma nova chance. Meu espírito vai ter nova... Se eu não resolvi muitas situações aqui, não perdoei ninguém, não fiz nada, então eu vou ter outras chances para ser melhor e ter a certeza que nós não estamos sós, que nós estamos em evolução, né? E para ver esse reino de Deus, é preciso ter uma mudança interior dentro de nós. É preciso ter essa mudança enquanto é tempo estarmos aqui. Enquanto isso não acontecer na nossa vida, voltaremos muitas vezes, para alcançarmos um nível de evolução. Não é mesmo? À medida que vamos nos evoluindo, né, vamos aprendendo, vamos nos melhorando, teremos uma bagagem, teremos uma mala grande, cheia para levar coisas boas, né? À medida que vamos evoluindo, trazemos essa bagagem cheia já na próxima. E aí saberemos ser pessoas melhores, né? Para ser usado no progresso, na parte intelectual e moral. É isso, gente. Leiam. Eu resumi essa parte da ressurreição e reencarnação. Agora, finalizando, eu vou para... meu Deus, desculpe, vamos... sempre passo, né? Falo demais, né? Vamos fazer as vibrações e a fluidificação das águas, tá? Quem não colocou, dá tempo de colocar aí um copo de água? Vamos, neste momento, né? Fazer as vibrações pelo nosso planeta Terra, pela humanidade, por todos os seres, pela cura da natureza, pelo equilíbrio da natureza. Vamos vibrando por todos os doentes que se encontram nos hospitais, os que estão acamados em seus lares neste momento. Vamos vibrando por eles para que eles tenham força, esperança e fé para superar. Vamos vibrando pelas nossas crianças, pelo seu crescimento espiritual e físico. Vamos vibrando pelos nossos lares, neste momento, pelos nossos familiares, que sejam envolvidos em muito amor, alegria, união, compreensão. Vamos vibrar por todas as casas que pregam o Evangelho de Jesus, em especial nesse momento, a nossa Casa Nova Era, que ela seja envolvida em muita luz, amor, união, alegria entre nós, colaboradores e a todos que lá chegam. Vamos vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, que eles possam nos perdoar e possamos também perdoar, limpar o nosso coração. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos e assim deixamos uma vibração em forma de coração com cores do arco-íris, todas as cores do arco-íris, que seja levado pela espiritualidade
aonde houver mais necessidade. E neste momento, pedimos a proteção e o amparo de toda a equipe e os mentores da nossa Casa Nova Era que nos acompanha em todas as tarefas neste momento. Fluidificarmos essa água que se encontra nos nossos lares, que seja colocada os fluidos magnéticos, os fluidos salutares, o remedinho necessário para curar as nossas dores física, emocional, que possamos ter força, fé para superar todas as nossas dificuldades. E assim, Jesus, agradecemos por todo amparo, por cada mentor que esteve junto nesse evangelho desta noite. Pedimos a permissão de encerramento, que possamos assim termos uma semana abençoada. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos. Desculpe eu ter passado um pouquinho, tá bom? Eu tento controlar o horário, mas nunca dá certo, tá bom? Um beijo para todos no seu coração e até a próxima.